Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Pra Gineco. E hoje com 3 convidadas muito especiais, né? Que é as garotas do diálogo. Posso chamar assim, garotas, porque são muito jovens. Eu me permito, porque eu sou um jurássico, mas eu estou diante de 3 doutoras e que são brilhantes na apresentação do podcast de vocês, né? A gente percebe muita preocupação com a evidência, vocês colocam todas as fontes do que vocês comentaram no podcast. E antes de mais nada, e antes de apresentar as 2 Fernandas e a Lucília, Fernanda Viana, Fernanda Mauro e Lucília Carvalho, doutoras, ginecologistas e obstetras, já com seus devidos RQE. Eu queria pedir a audiência. Ó, aprendi agora, hein? Calma. Clica no sininho, Se inscreva no canal. se inscreva no canal. Tá aumentando para bastante. solidificar a nossa audiência, Isso. né? Então eu queria deixar vocês à vontade. A gente vai conversar com Fernanda Mauro, se apresentando, Lucília e Fernanda Viana. E a gente vai falar do podcast de vocês, da trajetória, como é que vocês bolaram isso. Vamos falar um pouco de internet, meio digital. Podemos falar um pouco de medicina, mas isso eu acho que não é o mais importante. O importante é esse mundo digital fazendo o molho, né, da especialidade de vocês, né? A preocupação. A gente estava falando aqui no backstage, Fernanda está falando, eu me preocupo toda vez que eu vou fazer uma postagem, se a minha fonte é verídica, se a minha evidência é forte, tem significância. Então, assim, é muito legal isso, essa preocupação. A gente quer entender isso. Então, Fernanda Mauro, pode começar? Fale de você. Pô, eu que começo? Bom, eu sou Fernanda Mauro, eu sou do Rio, eu me formei na Faculdade Souza Marques, foi final de 2013, eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, como ele já me apresentou, foi no Hospital de Ipanema. Na época, o Hospital de Ipanema ele tinha associação com o Hospital Geral de Bom Sucesso, agora teve algumas mudanças na residência. Mas na época era a ginecologia em Ipanema e a obstetrícia em Bom Sucesso. Depois que eu me formei, eu resolvi fazer pós de medicina fetal no Instituto Fernandes Figueira. Eu fiz alguns cursos de ultrassom em São Paulo, porque eu adoro imagem. Eu acho que a minha rede social, a maior parte dos meus posts são de imagem de ultrassom, com explicação, porque eu gosto. Enfim, é isso. Além de me apresentar, eu queria agradecer pelo convite. Todos nós. Assim que a gente, próximo da gente lançar o nosso podcast, a gente viu de vocês, a gente ficou super empolgada. Então, a gente acompanha também. Então, assim, na hora que eu recebi a mensagem, eu mandei pras meninas, nossa, olha, chamaram a gente. Verdade, isso é verdade. É verdade. Então, estamos muito empolgados. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, Lucília. Eu sou Lucília Carvalho. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis em 2018. Eu sou de Petrópolis, amo minha cidade. E aí, quando eu terminei a faculdade, por estar tanto tempo na mesma cidade, tudo eu fiz lá, eu morava com os meus pais, eu achei que seria legal conhecer outro serviço, vir para uma cidade maior, conhecer outras vivências de medicina e de vida mesmo. Então, eu decidi fazer residência médica fora de Petrópolis. Foi uma decisão bem difícil para mim na época, porque eu estava muito habituada e muito confortável na cidade que eu já gostava muito, né? Aí eu pensei em algumas cidades, pensei em Belo Horizonte, pensei em São Paulo, pensei em Rio de Janeiro. Inicialmente, eu ainda tive uma dúvida, que eu estava na dúvida entre clínica médica e GO, porque eu gostava de tudo. Então, no momento, eu falei, gente, que hoje em dia eu penso, né? foi um surto. Que poderia passar pra qualquer coisa. Aí eu falei, vou fazer clínica, porque eu gosto de tudo, então eu quero ter tudo. E lá que tá a medicina, pensei assim. Aí eu fiz algumas provas e passei para a UERJ. Eu comecei a residência na UERJ em 2019. Que é no hospital de excelência, numa enfermaria de excelência. Tudo entre aspas para dar super certo. De clínica médica. Aí comecei, não gostei. E entrei numa crise, assim, porque... Nossa, é muito difícil isso. Foi difícil escolher, e quando eu vi que eu tinha feito a escolha entre aspas errada, foi um processo bem difícil na minha vida. Aí eu saí de férias no meio do primeiro ano, e nas minhas férias eu tive coragem de pensar mesmo na minha vida. Conversei com a minha ginecologista lá de Petrópolis. Falei, olha, eu preciso de alguém nessa área para me explicar um pouquinho as diferenças e retomar a vivência para refazer minha escolha.
Aí foi isso que eu fiz. Aí eu saí, tranquei a residência. Foi uma decisão muito difícil, consequências para mim, para os colegas que ficam com residente a menos no meio do ano. Sempre pensa nisso, né? Sim, foi A gente foi nunca A muito gente é muito legal, a É. gente é muito legal. foi muito, muito difícil. Aí eu saí, e aí nisso eu já estava morando aqui no Rio, já tinha gostado da cidade, e comecei a pesquisar quais hospitais teriam o meu perfil, porque eu pensei, eu quero ter um pouquinho de clínica, eu quero ter um pouquinho de imagem, eu quero ter um pouquinho de cirurgia. Sim. E aí eu vi alguns, a minha preferência era o Hospital de Ipanema, mas fiz várias provas. Passou em todas. Com certeza. Segurou a vaga É de todas. todo mundo. Exato, segurou. Você fica falando assim, ai, Lucília, você vai ficar com a vaga, tá? Não, pior que não, foi alguns, mas não todos, normal, assim. Aí, aí eu fui conhecer alguns serviços, né? E aí quando eu cheguei em Ipanema, eu lembro até hoje, eu fui conhecer, aí tinha um residente lá, o Vinícius, falou assim, você veio conhecer o hospital? Ele falou, então eu vou te mostrar todo o hospital. Ele é uma pessoa super empolgada, ele mostrou todo o hospital literalmente. Aí ele me levou pro chefe, o chefe falou, quer conhecer o serviço? Então tá bom. Se apresentou e falou assim, venha numa sessão clínica, eu quero que você venha numa sessão clínica. Aí eu fui, foi da sua colega, da outra Fernanda. Na época era. Ah, não. da Moneirada. Era o Aguinaldo. E aí eu fui na sessão clínica, fui super bem recebida, enfim. Fiquei muito feliz e decidi fazer residência em Ipanema. Aí terminei em 2023, agora, em março desse ano. Ah, legal. E também tive uma dificuldade de traçar um caminho assim, tô me achando. Mas decidi agora fazer pós-graduação de medicina fetal no Instituto Fernandes Figueiredo. Por gostar bastante de imagem também. Bem Tipo, parecido. Teve ótimas Bem inspirações, parecido, gente. Aqui. Não é à toa, né? Eu pedia muita ajuda pra Fer, me ajudava muito durante a residência, que eu ia falando das coisas que eu gostava, eu pedia pra acompanhar todo mundo, pra entender o que tava, onde eu me encaixava melhor, o que eu gostaria mais, o que eu gostaria de abrir mão, o que eu não abriria mão de forma alguma. E cheguei num serviço, assim, foi uma decisão um pouco em cima da hora, no sentido que eu tava com várias coisas na cabeça. Mas cheguei lá também, tô gostando muito do serviço. Fui muito Perfeito, né? acolhida e tal. Aí, sei lá, a sensação que eu tenho, como elas falou, que tem muita generosidade na minha formação. E aí, enfim, é isso. Tá indo. Também quando Aí a a gente gente segue. demonstra interesse, a gente demonstra, e quando a gente tem dom também, aquele É. chefe, aquela pessoa que pega na tua mão, ela fica um pouco mais também confortável e feliz de também, né, de fazer crescer, né? Então, acho que é bem legal. Quando você mostra interesse, desde o colégio, quando você está demonstrando Com interesse, certeza. aquele professor, ele vai te escolher ali pra, né? Uhum. Ele te É. escolhe. Enfim, mais ou menos isso. E eu, como eu falo assim no podcast, por último, mas não menos importante, é exatamente isso. Sua frase. Exatamente. Eu sou Fernanda Viana, eu sempre me apresento pelo sobrenome, porque eu sou cercada de Fernandas, então sempre vem o sobrenome junto. Bom, então eu sou do Rio, mais precisamente de Nova Iguaçu. Nascida e criada em Nova Iguaçu. E eu fiz faculdade na Gama Filho. Quem é aqui do Rio lembra que a Gama faliu, né? Fechou, Foi pra Estácio. Nossa, foi super conturbado o final, assim, da minha faculdade. Aí eu fui pra Estácio, terminei na Estácio. E aí, meu pai é ginecologista também. Você é muito parecida com uma outra residente De lá onde? de Nova Iguaçu. Quem? Mariá. Você conhece Mariá? Conheço. Eu conheço a Mariá. É muito parecida. Eu conheço a Mariá. Verdade. Eu conheço a Mariá. Cabelo, Sabe por quê? cabelo, Porque meu rosto irmão redondo. é amigo de Mariá. Então, por isso que eu sei quem é a Mariá. Porque você Mas Mariá é falou mais tão nova bem de do... Nova Iguaçu, aí Mariá fala de Nova Iguaçu. Eu falei assim, pô, A gente O povo tem de lá tem orgulho. A gente tem orgulho de ser de lá. Mas eu conheço a Mariá, eu conheço. Nem sabia que ela tava fazendo gineco, mas que legal. E meu pai é ginecologista. Então eu entendo sua admiração pelo seu pai. Meu pai pegou na minha mão, eu sei que é um privilégio. Eu acho que você fazer a mesma coisa que seu pai e ele poder abrir portas, assim. Então acho que meu pai me ajudou muito, sem dúvida. Qual o nome do seu pai? Jorge Luiz, beijo, pai, se estiver me vendo. Vai ver. Vai ver, vai ver. Jorge Luiz foi... Eu acho Jorge que eu Luiz conheço. Calado Viana. Ele é lá de Nova Iguaçu. Jorge Luiz. Depois Eu acho mostra. que eu conheço. Te mostro a Mostra uma foto foto, dele. é. Depois você me diz. Ele trabalhou aonde? Ele fez PM na época de residência Conheço dele. Jorge Luiz. Espero que você goste dele, exatamente. Você vai, quando você chegar em casa, não sei se você Não mora com o moro, Jorge não, Luiz. não. A Márcia mora com os pais. Mas você vai falar assim, você conhece o Machado? Porque eu era tenente da Aham. PM Machado. E o Jorge, eu não sei se ele já estava quando eu cheguei ou se ele chegou depois que eu cheguei, Aham. tá? Mas e ele tinha um grande amigo também da PM,
que eles trabalhavam juntos. Paulo Lúcio. Paulo Lúcio. Aham, Paulo eles trabalham Lúcio. até hoje. É. Que legal. É, Aham. sei quem é. Vou falar com ele, Vou te mostrar a foto pra ver como ele tá agora. Bom, e aí meu pai super me incentivou, acho que ele me ajudou sempre muito. Sou extremamente grata. E aí começou a saga de qual residência vai fazer, né? E é muito difícil essa decisão, e eu sou uma pessoa muito indecisa. Na época eu me dei bem na prova, então pude escolher, o que é bom. Mas pra quem é indeciso, é meio complicado. E aí eu lembro que ele me falou uma frase que me marcou muito. Que foi, olha, tem muitos lugares bons, tem muitas pessoas boas, então assim, vai ser uma boa escolha. Mas se eu puder te dar um conselho ninguém vai te ensinar a operar gineco fora da residência. Então, se você puder operar dentro da residência, eu acho que é uma bela oportunidade. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, tinha aquela coisa, quando você ia visitar Ipanema, o nosso chefe, ele sempre falava assim, esse daqui é o gráfico de cirurgias dos hospitais. Conheço o A gráfico. gineco é a que mais Opera mais do que a uro. Mais do que a uro. É uma- Então, Importante. ele... É uma né? rivalidade.